E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é para falar sobre eletroforese da PCR, o segundo passo da nossa PCR convencional ou outras variações de PCR que ainda a gente vai falar mais à frente. Então, pessoas, eletroforese, vamos começar com a questão de conceito, ok? Vamos conceituar o que é eletroforese. Eletroforese é basicamente um método habitualmente usado, né, para separar e purificar macromoléculas, principalmente ácidos nucleicos e proteínas. No caso nosso, que a gente está tratando de um segundo passo da PCR, nós estamos falando de separar ácidos nucleicos. Essas macromoléculas que a gente está tentando separar ou purificar, elas são submetidas, tá, a um campo elétrico, na qual vão migrar ou para o polo positivo ou para o polo negativo, de acordo com a carga elétrica daquela minha amostra, daquilo que eu quero separar, tá? Então, o conceito é isso. Apenas para recordar também a respeito da PCR, lembrando que na reação em cadeia de polimerase, a gente pega uma sequência-alvo do material genômico, que é aquela sequência-alvo que é específico daquilo que a gente está procurando. Se eu quero a nível de espécie, a nível de gênero, família, eu vou querer amplificar uma determinada região que vai me dizer que realmente é aquilo que eu estou indo atrás, né? Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar por milhões e milhões e milhões de vezes aquele pedacinho. E aí eu preciso de uma técnica na qual eu consiga depois visualizar esses milhões de pedaços que foram amplificados. E a técnica que nós utilizamos é a técnica da eletroforese. Lembrando que, então, que questão da nossa cinética da PCR. Inicialmente, nós vamos ter, então, a amplificação chamada exponencial, que é aquele momento que vai basicamente a cada ciclo, lembrando, aumenta a temperatura baixa, aumenta, rompe a fita dupla, virando duas simples, anela o primer e estende, formando novas fitas. Então, a fase exponencial é aquela fase que a cada ciclo eu tenho o dobro de material genético amplificado. Vai chegar na fase linear, que isso já começa a decair, que eu já não consigo mais dobrar a cada ciclo, e no platô, eu não consigo mais, basicamente, amplificar nada. Não adianta quantos ciclos eu for continuar fazendo, ele vai continuar uma quantidade X lá e deu, tá? E é isso que nós vemos na eletroforese, lá ao final do nosso resultado, que nós vamos visualizar algumas bandinhas. Mas o que que acontece? Por que que não posso amplificar infinitamente o material? A gente tem algumas questões. Vou citar algumas causas, como por exemplo, perda da atividade da enzima. Todas as enzimas lá disponíveis estão ocupadas com a síntese de DNA. Gasto do reagente, gente. Eu tenho uma quantidade de primer que eu coloco uma quantidade de deoxinucleotídeo. O negócio vai sendo utilizado e eu vou acabando, eu vou consumindo, eu vou consumindo. Acúmulo de produtos amplificados, tem o acúmulo de pirofosfato. Então, várias coisas vão acontecendo ali que depois de um tempo não adianta querer continuar com ciclos a mais. É por isso que dentro do processo de padronização da tua técnica, você tem que verificar até onde é interessante para ti continuar o ciclo. Às vezes tem PCRs que um número de ciclos é menor, outros dos ciclos são maiores. Então, tudo depende da questão de padronização, limite de detecção, várias coisas em si, fatores a mais para você levar em conta nessa conta matemática. Qual que é o objetivo em si da nossa eletroforese? Como eu já falei antes dentro do conceito, separação das moléculas de ácido nucleico de acordo com seu tamanho. Tá? Antes eu falei que a gente usa eletroforese para separar macromoléculas, as nucleicos, proteínas em si, aqui. Como é que eu vou fazer essa separação? Dentro de um campo elétrico. Como é que o que vai me levar em conta essa passagem? Vai ser a questão do tamanho, tá? Então, quando eu coloco a minha amostra sobre um campo elétrico, essas moléculas de ácidos nucleicos que vão estar ali amplificadas, elas vão migrar no gel. Porque o que acontece? Na eletroforese eu vou usar uma matriz de gel, onde eu vou colocar a minha amostra já amplificada, e minha amostra meu amplificado vai passar por dentro desse gel.
E aí esse gel vai migrar, graças a quê? A esse campo elétrico passando. O que acontece? A nossa molécula de material genômico tem maioria de carga o quê? Negativa. Então, ele vai migrar da onde? Do polo negativo para o polo positivo. Graças a quê? Graças à carga elétrica que está passando dentro por esse gel, que o gel vai estar mergulhado em uma solução tampão, tá? Que vai possibilitar com que a carga elétrica passe. Então, meu material genômico vai ser arrastado por dentro desse gel ali, da carga como eu falei, do polo negativo ao polo positivo. E aí, esse meu gel vai servir como fosse uma peneira que vai conseguir fazer com que o meu material genômico siga uma determinada velocidade. Porque o que acontece, né? De acordo com o tamanho do meu amplificado, esse meu material genético que eu amplifiquei vai ter uma velocidade X ou Y ao passar pelo gel. Quanto menor o meu amplificado, mais facilidade ele tem para passar por dentro do gel. Quanto maior, mais dificuldade. E aí que está o X da questão, que é graças ao tamanho e a questão dele estar passando por dentro do gel que eu vou conseguir saber exatamente, comparando a um DNA referência, que a gente vai falar em seguida, para saber o tamanho da minha bandinha, tá? Então, eu preciso desse gel. O gel pode ser gel de agarose ou gel de poliacrilamida. Depende também do teu objetivo. A questão do gel está muito relacionada com o tamanho, tá? Se você quer fazer uma corrida de gel que sabe como ficar é muito pequeno em si, o gel de poliacrilamida demonstra ser mais efetivo para a tua análise de resultados. Se for algo maior, gel de agarose, tá? Então, de acordo com o teu objetivo, o tamanho do teu amplificado, pode usar um ou outro. Além do que, nós vamos ver em outros vídeos, mas existem outras técnicas para além da PCR convencional. Tem técnicas de variação da PCR que eu consigo fazer uma análise para mais tipos de agentes que eu estou pesquisando. Fazer um diagnóstico de vírus infecciosos respiratórios. Tem PCRs aí que a gente chama de PCR multiplex, que avaliam vários num único momento, em um único tubinho ali, tu mistura vários primers diferentes e eles vão anelar, só que eles têm que ter tamanhos diferentes. Então, às vezes, eu tenho que comparar. O que eu estou avaliando? Esse aqui tem 30 pares de primer, esse aqui, perdão, tem 30 pares de base, e o outro amplificado, o outro vírus tem 50, outro tem 75, outro tem 200. Tá, estão próximos. Então, talvez o gel de poliacrilamida seja melhor. Mas o meu amplificado, na verdade, tem 100, outro tem 400, outro tem 700. Gel de agarose, quando o tamanho é muito diferente, melhor, tá? Então, temos isso que tem que ser avaliado. O que eu necessito para fazer a eletroforese? Eu preciso de uma cuba de eletroforese, tá? Existem as verticais e as horizontais. A vertical mais utilizada para a questão de gel de poliacrilamida, então temos ambos, tá? Preciso do tampão, que é o meio líquido que eu vou botar ali dentro, que vai permitir que a carga elétrica passe. Vou precisar de uma fonte que vai gerar a corrente elétrica, que vai passar por ali. Eu preciso de um suporte, que é o material poroso, que é o gel, por onde o meu material genômico vai passar. Eu preciso de um corante fluorescente, porque quando eu vou botar a amostra para ele correr, eu tenho que dar um gel. O meu material genômico, ele é basicamente incolor, tá? Eu não vou conseguir ver de olho assim, tranquilo. Eu preciso botar algum tipo de corante que intercale no material genômico e sob luz UV, sob um transiluminador com ultravioleta, eu consiga visualizar ele. Então, eu preciso de intercalante. Eu posso corar tanto a minha amostra como o gel, tá? Então, eu posso corar e eu consigo aí o material intercalando, quando ele vai ter aquele, porque se eu tiver amplificado, eu vou ter um amontoado de material genômico ali. Então, eu vou ter um amontoado de corantes. Aí, quando tem a luz ultravioleta, vai brilhar. Que é a cor do meu, que é aquela bandinha que vai se formar, tá? Aqui, então, nós temos a nossa fotinho de uma cuba de eletroforese horizontal. Aqui nós temos uma cuba de eletroforese vertical, que aí a gente vai pipetar em cima, tá? Ele vai ficar de pé, literalmente, o gel, e eu pipeto em cima e vai descendo esse material quando passa a corrente elétrica, tá? Aqui nós temos basicamente o que eu estava mencionando, então nós vamos ter uma forma, que são aquelas plaquinhas ali. Vou preparar o meu gel, aqui está um exemplo do gel de agarose. Vou colocar ali o gelzinho, vou botar esse pente que vai servir para criar os pocinhos,
tá? Depois dele solidificado, eu tiro esse pente, coloco dentro de uma cuba de eletroforese, esse meu gel para ficar mergulhado, porque eles têm que estar ali para que a corrente elétrica possa passar, já que o tampão vai entrar uma fonte de energia e vai passar por ali, tá? Lembrando que você tem que verificar qual que é a carga elétrica do teu material que você está expondo ali. No caso do material genômico, carga negativa. Então, lembra de colocar a parte onde você está pipetando os pocinhos do lado do negativo, tá? Porque a ideia é ele ir para o polo positivo, para ele poder migrar. Se tu botar o negativo já do lado positivo, os poços do lado positivo, ele vai migrar para fora do gel. Tenta para isso, senão tu jogou fora ali a tua amostra. Então, vai botar ali, vai acontecer o quê? Vai passar ali a corrente elétrica e a nossa amostra vai ser arrastada por dentro do gel. Como vocês podem olhar aqui, à esquerda, então, nós temos ali o nosso gel deitadinho, temos ali o nosso fragmento de DNA amplificado lá dentro do poço. E aí o que acontece? Nós passamos, então, uma corrente elétrica, passando essa corrente elétrica, ele vai ser arrastado por dentro, no segundo desenho ali, o fragmento vai ser arrastado por dentro do meu gel, então a gente vai migrar indo em direção ao polo positivo, só que, quando passar a corrente elétrica ali, o material vai ser arrastado por dentro do gel, vai migrar para o polo positivo, e quanto menor o fragmento que eu estou amplificando, mais rápido ele vai passar pelo gel, então mais rápido ele vai chegar lá perto lá da ponta do gel. Então tem que ficar de olho nisso. E aí o que acontece? Como eu falei, questão do tamanho. O tamanho vai, quanto menor, mais rápido ele passa pelo gel. E é o que nos apresenta aqui essa imagem. À esquerda ou direita, você tem a parte ali do gel de agarose, tá? No qual, então, a parte de cima lá da imagem, nós temos aqui o material genômico, como se fossem os pocinhos, tá? Com diferentes tamanhos. No gel de agarose aqui, então, seria esses riscos, a porosidade do gel. Então, eu vou passar uma corrente elétrica ali por dentro, tá? E aí, nessa corrente elétrica, vai começar a arrastar o material genômico. Então, vocês podem notar na imagem à direita, que começou, cada bolinha representa de acordo com o tamanho, né? As bolinhas menores já estão mais na ponta, a média no meio e as maiores ainda lá no início. E é isso que acontece. É a questão de passar pelos poros. Quanto menor o tamanho do meu material genômico amplificado, mais rápido ele passa por ali. Então, essa porosidade me ajuda a separar, tá? Então, o tamanho é essencial. Aqui, nós temos aqui uma imagem, microscopia eletrônica, do gel de agarose e do gel de acrilamida. Aquilo que eu mencionei antes. Quanto menor o tamanho do meu amplificado, ali que eu queira passar, se é muito pequeno, o ideal é utilizar o meu gel de acrilamida. Porque olha a porosidade. A porosidade do gel de acrilamida é bem menor. Então, eu tenho mais dificuldade para passar pelos poros. Gel de agarose, porosidade é enorme. Então, eu tenho mais facilidades. A questão é, o que eu quero separar? Tá? O que eu quero avaliar? Eu só estou avaliando uma coisa lá. Estou avaliando um vírus, tá? Estou fazendo PCR para um vírus lá. É só um. Não estou querendo verificar outros. Vai ter 100 par de base. Beleza, não estou querendo comparar com nada, beleza, vou usar o gel de agarose, é um tamanho grande. Mas eu quero fazer uma análise chamada multiplex, quero avaliar 6 tipos de vírus infecciosos lá numa mesma amostra, e quero fazer tudo junto ali. Mas o meu amplificado X vai ter, como eu falei, vai ter 50, outro vai ter 60, outro vai ter 80, outro vai ter 100. Então eu tenho amplificados para comparar, amplificados com diferenças poucas, tá? Pequeno. Então, o que eu faço? Eu uso o gel de acrilamida, porque o gel de acrilamida, mesmo que o meu tamanho é muito menor, ele vai dificultar bastante a passagem e vai fazer com que eu consiga depois visualizar as bandas mais separadas, tá? Tem isso em si. Então, aqui, ó, temos uma imagem de um gel já, tá? Vocês podem notar que tem um S ali. O S ali é um marcador de peso molecular, tá? O marcador de peso você compra comercialmente e é basicamente nosso DNA referência. De acordo com o tamanho que tu compra, vamos dizer assim, vou comprar um marcador de peso molecular sem par de base. Significa que eu tenho uma concentração X lá de fragmentos de material genômico nesse meu marcador que eu comprei, que tem diferença de tamanho de sem par de base, que nem está aqui nessa imagem. Então, eu vou ter fragmentos com 100, com 200, 300, 400, 500, 600, 700, ou seja, tamanhos de 100 diferença cada uma, tá? Tem 100 pares de diferença em cada um. Então, aqui, vocês podem notar ali que o 1.500 está lá em cima, o 400 está mais no meio para baixo e o 100 está lá embaixo. Por que o 100 está lá embaixo? Porque o 100 é o menor. Então, eu consigo comparar. Eu sei que o meu marcador é 100 par de base, ou seja, eu sei que quando eu passar, eu vou colocar como se fosse uma amostra no meu eletroforese, no meu gel, vou passar a corrente elétrica e eu sei que quando eu for olhar
o meu gel num transiluminador, eu vou saber que a banda mais embaixo, seria a primeira, que está a primeira na corrida lá minha, ela é a que tem a menor tamanho, ou seja, a que tem 100 par de base. Então aí eu vou vendo as de cima e vou somando, vou vendo se tem 200, 300, 400, vai em ordem, tá? E aí o que eu faço? Eu já estou correndo minha amostra. Aí eu vou verificar o quê? Que nem 1, 2, 3 e 4. Olha, eles têm mais ou menos a mesma altura. Eu vou verificar se as alturas estão de acordo com o que eu estou procurando. Ou seja, nesse exemplo aqui, eu tenho basicamente ali, tá, ó, pode ver que as minhas bandas das amostras que correram é entre 400 e 500 par de base. Então tem que averiguar. Realmente é isso que eu amplifiquei? O que eu estava procurando tem 450, 460 par de base? Se é isso, legal, encontrei. Lembrando que, quando eu faço essa coisa da eletroforese, faço a PCR, eu tenho controle, além do marcador de peso molecular, eu tenho que colocar um controle negativo, um controle positivo, tá? Porque aí, aqui, por exemplo, só tem ali as amostras, não indica se é controle positivo ou não. Pode ser que eu tenha aqui controle negativo, se aqui mas dessas 4 fosse um controle negativo, estava ferrada a minha PCR, tá? Porque o controle negativo não pode dar banda, tá? Se der banda, tem que ser uma banda lá embaixo com tamanho muito pequeno, que indica a formação do chamado dímero de primer, tá? Aí é outra coisa, mas se apresentar uma bandinha, ferrou. Acabou ali, tu contaminou. Agora, se não der banda nenhuma, nem no positivo ali, não deu banda nenhuma, positivo também não deu banda. Vai ter que repetir também, porque o positivo tem que dar positivo e o negativo tem que dar negativo, tá? Então, pelo DNA, o DNA nosso é incolor, tá? No gel, botei ali. Então, eu tenho que utilizar um corante fluorescente que vai intercalar nesse material genômico. Você pode, como eu falei antes, pode corar a própria amostra, então tu cora antes o teu produto e aí pipeta lá no pocinho, ou então tu pega lá e mistura no gel. Temos corantes para tal, tá? Tem corante que tu faz direto na amostra, tem corante que faz no gel, tá? Então, às vezes tu cora o gel antes, às vezes tu cora depois, tem técnicas diferentes para isso, tá? E são intercalantes de DNA, basicamente, que fluorescem sob luz ultravioleta. Aqui temos mais uma imagem, então, para mostrar o nosso marcador. Então, ali é mais um exemplo de marcador de 100 par de base. Se fosse um marcador de 50 par de base, não ia ser 100 aquele primeiro, ia ser 50. O segundo ia ser 100, o terceiro 150, 200, sabe? 50 e 50. Então, aqui também um exemplo, nós teríamos aqui uma corrida, né? Que foi feito dentro de um gel, aqui no gel de agarose, e a gente faz sempre o comparativo com o marcador de peso molecular. Eu sempre preciso desse marcador para eu poder estimar o tamanho daquele meu amplificado da minha amostra em questão que eu estou analisando, tá? Porque eu sempre vou comparar. O ideal é eu sempre ter o marcador controle positivo e controle negativo. Porque o controle positivo vai me dizer a altura da banda e eu vou comparar com o meu marcador de peso e eu vou comparar com as minhas amostras, tá? Para verificar. Então, aqui no caso, basicamente, todas as amostras, quer dizer, a segunda e a quarta teriam tamanhos maiores e a primeira e a terceira tamanhos menores de amplificado, tá? Tudo isso vai correr dentro do gel e devido ao tamanho, vai arrastar mais rápido os menores e mais devagar os maiores, eu vou conseguir separar por tamanho assim. Aqui temos uma imagem, então, já de um gel em cima de um transiluminador, antes de ligar nem nada, então, já correu, mas não estou visualizando nada ali, agora eu liguei meu transiluminador, então aí tu consegue verificar ali em roxo a questão do transiluminador ligado e está acendendo aquelas luzinhas são minhas bandas, é um grupamento de material de DNA amplificado que se intercalou com um agente fluorescente e sob a luz ultravioleta ele brilhou, é como se eu juntasse um monte de lanterninha, uma coisa tem uma lanterna lá, outra lanterna lá adiante, quando eu grudo tudo junto e ligo, eu consigo ver essa fluorescência luminosa, porque ele concentrou num lugar só. E a outra imagem de preto e branco seria a foto do meu transiluminador, que eu tenho que ter a foto, tá? Então, ali no meu transiluminador, eu tenho ali uma das minhas corridas tem uma banda só e a outra tem duas. Aqui eu não estou dizendo que é uma PCR convencional, pode ser um outro tipo de PCR que tenha mais de um amplificado, mas de qualquer forma, a importância é que eu tenho que verificar a altura dessa minha banda e comparar com a banda referência, que é o meu peso molecular, o marcador de peso, e verificar qual que é o tamanho, e verificar se é aquilo que eu estou procurando, tá? Então tem isso, pode ver que ali uma amostra tem um tamanho maior ou tamanho menor. O que significa? Depende, né? Depende do que tu está procurando, depende do que tu está analisando, de que forma tu está analisando. Aqui é somente um comparativo, a questão do número de ciclos. Dentro da padronização, vocês vão saber exatamente qual que é
o número de ciclos ideal dentro da PCR para depois poder visualizar lá na tua eletroforese. Aqui o exemplo, por exemplo, fosse uma PCR com 10 ciclos, tá? Aumenta abaixo a temperatura, eu não veria nada. Se fosse 20, eu já veria um fantasma, 22, um pouquinho mais, 24, eu estou conseguindo visualizar. Vocês podem ver que quanto maior o número de ciclos, maior é a fluorescência gerada. Mas lembrando que, depois de um determinado número de ciclos, não adianta mais que a fluorescência também não vai aumentar. Lembrando que, dentro dessa escolha de número de ciclos, também tem que se avaliar o aparecimento dos chamados dímeros de Primer que eu mencionei antes. O que é o dímero de Primer? Ele é basicamente um subproduto da reação da PCR, que pode acontecer. Nem sempre acontece, mas pode acontecer, né? Como bem nome diz, dímero de Primer, ele consiste de duas moléculas de iniciadores de primers que vão se ligar, se hibridizar. Alguma região ali que pareia, que complementa a outra, pode ser uma ponta sequer, pode acontecer, dele se ligar e começar a fazer, então, os amplificadinhos pequenos, mas é um amplificado menor do que aquele que você está procurando, ok? A partir ali do final, que eu visualizei minha bandinha, o pessoal utiliza, geralmente, às vezes o pessoal purifica aquela banda para mandar para fazer sequenciamento de material genômico, para verificar toda a sequenciazinha, tá? Fazer sequenciamento do material genômico. Lembrando novamente, o PCR ele só vai me dizer se tem ausência ou presença daquilo que eu estou procurando, tá? Tem técnicas semi-quantitativas para usar a fluorescência geral? Tem, mas é preferível aí que tu utilize uma outra técnica, como por exemplo PCR em tempo real. Lembrando que você tem que colocar um controle positivo, um controle negativo, um marcador de peso molecular. Lembrar sempre disso, tá? Então, a eletroforese é isso. Fiz minha PCR, coloquei no gelzinho, tanto de agarose ou clamida. Agarose é para diferentes tamanhos maiores, a clamida diferentes tamanhos menores, tá? Como dentro dessa produção do meu gel, eu vou ter concentrações diferentes. Eu posso pôr no geral a concentração de agarose é 3%, a 4%, a 5%. Quanto porcentagem maior, mais a porosidade reduz e mais difícil é a passagem do meu material genômico, tá? Então, toda aquela questão de decisão de qual tipo de concentração que eu uso, tu tem que avaliar o que tu tá fazendo. Se tu tá comparando, fazendo ali que é diferentes tamanhos pequenos, vai para o agarose. Eu só estou querendo verificar a presença de um único ali. Pode usar agarose tranquilo, tá? E aí, eu trago para vocês, aqui que eu achei muito engraçado, que eu achei na internet, um meme, tá? Olha só. Pipete, chore e repita. Não pensem que PCR é isso. Pode dar problema, tá? No caso, às vezes tu vai fazer lá, tu faz todo o processo, tu extrai o material genômico, que é a parte inicial, tu faz a PCR, tu coloca no gel, tu corre, e tu vai ver, não deu banda nenhuma, nem positivo, nem nada. Nenhum positivo. Aí tu pensa, putz, onde é que eu errei? Aí tu tem que refazer, a pessoa ela vai lá, chora embaixo da bancada. É normal, tá? Tô brincando, tô brincando. Não desista, gente. Errar é normal. Só não erra quem não tenta. Então, muito obrigado, pessoal. Nos vemos até o próximo vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa seu like, assine lá a nossa sinetinha ali e fique de olho nos próximos vídeos. Até mais, pessoal!